A paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida nesse dia, que o Espírito Santo de Deus conduza você em tudo que você vai fazer hoje, que Deus possa estar à sua frente, direcionando as suas ações, direcionando as suas palavras, direcionando você para fazer exatamente de uma forma que glorifique o Deus da sua vida. Esse é o desejo do meu coração. Esse é o que eu peço a Deus e é o que eu te ofereço nessa manhã. Que o Espírito Santo conduza você também para que você ouça e entenda, compreenda a palavra de Deus e que essa sementinha possa gerar um fruto precioso dentro de você para Deus. E a palavra que eu quero ler para a tua vida hoje está no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 9, versículo 2. Nós estamos aí caminhando no Evangelho escrito por Marcos, o Evangelho do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, seguindo os passos de Jesus para poder conhecê-lo, para poder aprender com a pessoa de Jesus, para poder imitar o nosso Mestre. Então, esse é um dos propósitos de estarmos lendo o Evangelho escrito por Marcos na sequência, né? Estamos lendo aí na sequência. Se você quer acompanhar todas as mensagens, no nosso canal no YouTube tem todas as mensagens desde a primeira. E aí você vai acompanhando, seguindo os passos de Jesus. E a palavra diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, e um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizia, pois estava apavorado. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz e disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus deu-lhes uma ordem: que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. E eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Respondeu Jesus: de fato, Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. Então, porque está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo. Mas eu digo a vocês, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Jesus sobe a esse monte, convida esses 3 discípulos para ir com ele, e lá acontece a transfiguração e Jesus se mostra para eles como verdadeiramente ele é. Naquela hora aparece ali Moisés e Elias, conversam com Jesus. Depois disso, uma voz por meio de uma nuvem que envolveu eles falou que Jesus era o Filho amado de Deus e que todos que estavam ali
deveriam ouvi-lo, ouvir Jesus. Quando Jesus desce do monte com os discípulos, ele dá uma instrução para que eles não falem do ocorrido até que ele ressuscite. E os discípulos guardaram o segredo, mas não compreenderam o que era ressuscitar dos mortos. E Jesus vai dar uma explicação para eles, respondendo a pergunta que era sobre Elias, que estava escrito sobre Elias, que Elias viria e restauraria e tudo mais. E Jesus vai e explica esse assunto para eles. Essa história é conhecida para quem lê Bíblia, todo mundo já conhece. Existe muita coisa para falar nesse texto, muitos pontos assim diferentes de assuntos um do outro. Mas eu queria focar na intimidade. Eu queria falar hoje sobre intimidade. Falar com você sobre intimidade. Eu acredito que você tenha muitos amigos. Eu acredito que você seja uma pessoa que se relaciona com as pessoas. Mas existe pessoas que você traz para dentro da sua casa, que você permite elas terem acesso à sua vida, porque isso foi construído. Foi construído através de uma convivência, foi construído um relacionamento. E essas pessoas você traz elas para mais pertinho de você, para você poder conversar, contar a sua situação, compartilhar as suas alegrias, porque nem todos suportam as nossas alegrias. Chorar com os que choram ainda é fácil. Você vê uma pessoa chorando, você se emociona e chora também. Mas sorrir quando uma pessoa é abençoada, quando uma pessoa conseguiu, quando uma pessoa venceu, você dá um sorriso, você precisa ser amigo. Porque o sorriso vem lá do coração. Quando você sorri com um sorriso verdadeiro, o seu coração que está sorrindo, a boca está só expressando o que o coração está sentindo. Então quando você tem uma pessoa dessa perto de você, valoriza e traz para mais perto ainda. Porque esses são os verdadeiros. Amigo verdadeiro é aquela pessoa que fala para você a verdade, que conta para você a verdade, independente do que você vai achar, do que você vai sentir, de como você vai reagir. Ela te ama e por isso ela não quer te ver no erro. E ela quer livrar você daquela situação e conta para você. E diz para você o que você tem que fazer. E eu acredito que você tenha pessoas assim do seu lado. E se não tem, não tem problema. Deus vai fazer questão de aproximar pessoas boas da sua vida, para que você tenha um relacionamento saudável com as pessoas, para que você seja uma bênção na vida das pessoas também. E quando nós temos pessoas assim ao nosso lado, nós vamos trazendo elas mais para perto. Tem um churrasco, chama. Vai para casa de praia, chama. Quer ir tomar um sorvete, chama. Vai tomar um açaí, chama. Quer ler Bíblia, chama. Quer orar, chama. Quer chorar, chama. Tá com problema, liga. Então elas vão entrando e descobrindo através da nossa vida coisas que elas não sabiam antes. Nós vamos tendo abertura com essas pessoas para se relacionar de uma forma maior com essas pessoas. Nós vamos abrindo o nosso coração e vamos nos entregando para essas pessoas, porque já há uma confiança. Nós podemos agora contar para elas os nossos segredos, pedir ajuda naquilo que tem nos aprisionado. E essas pessoas, que são poucas, mas existem, elas vão fazendo parte do nosso amadurecimento, do nosso crescimento, da nossa mudança, do nosso processo. E elas vão passando todas as etapas da nossa vida junto conosco, porque são nossos amigos.
Eles são raros de achar. É difícil você encontrar pessoas assim hoje. Quando o Senhor falou do esfriamento do amor, Ele envolveu todas as coisas, inclusive isso. Mas Ele também disse que uns vão permanecer e uns não vão se deixar corromper. E uns vão permanecer com a tocha acesa, com o amor aceso. E essas pessoas nos amam, mesmo distante da nossa casa. Às vezes nem tem intimidade para estar junto, mas está lá de madrugada orando pela nossa vida. É prova de amor. Isso é uma recompensa que ela só recebe de Deus, porque nem a outra pessoa sabe o que ela está fazendo. Então existem sim pessoas que nós vamos trazendo com a convivência, com o passo a passo, conhecendo, nós vamos se aproximando. É normal de um relacionamento ser assim. Quando um casal se relaciona, começa ali trocando mensagem, vai mandando uma mensagem, passa a noite todinha só na mensagem. Aí depois marca o encontro. Primeiro encontro sai nada. Todo mundo encabulado, ninguém fala muito e fala bem pouco para não descobrir quem realmente é. Para não espantar. E aí vai falando bem pouquinho. Mas quando vão se relacionando, vai gerando uma intimidade maior. E você vai começando a se abrir para aquela pessoa e contar para ela algumas coisas, até que um dia vão noivar. Estão se amando, noiva. Até que um dia se casa. Aí, meu irmão, é a hora da revelação. É a hora aonde troca-se as vestes. Porque, meu irmão, não tem quem te conheça melhor do que a tua esposa nessa terra. E não tem quem te conheça melhor do que o teu marido. Talvez se o teu marido dissesse quem verdadeiramente você é, você se separasse dele. É verdade. E talvez se a tua esposa dissesse bem direitinho quem tu é, ela não ficava com você não. Ou você não ficava com ela, que você não aguentava. Mas é verdade. É verdade. E dentro de casa vai se mostrando. E um casal que não tem Cristo na vida, meu irmão, quando eles vão para dentro de uma casa, quando a roupa vai sendo trocada e a máscara vai sendo tirada e a maquiagem vai sendo borrada. Eita, menino. Quando pega água no cabelo que ele se transforma, é a revelação. Está sendo trocado agora e mostrado quem verdadeiramente é. Que você acorda assim, olha pro rosto da outra pessoa e diz, mas ela é assim? Não era assim nas fotos, não. Mas é a realidade, meu filho. As vestes estão sendo trocadas. E um casal sem Cristo, meu irmão, ele vai expondo a sujeira que tem no coração dele. Porque o relacionamento cria intimidade. O respeito vai acabando com a intimidade de falar um palavrão, de xingar, de bater a porta, de menosprezar, de humilhar, porque não tem Cristo na vida. E vai expondo a sujeira. E o sujo fica falando do mal lavado. E gera ali dentro daquela casa uma confusão grande, que há uma separação. Não era para haver. Mas eles não têm a pessoa que pode unir as pessoas imperfeitas. Por isso Jesus é a pessoa que une as pessoas. Eu não tenho capacidade de amar ninguém com amor puro se eu não tiver o amor em mim, e o amor é Jesus. Deus é amor. Eu não tenho capacidade de tolerar ninguém se eu não tiver Cristo na minha vida. Porque as pessoas são imperfeitas, mas existe uma forma de se construir um relacionamento com uma pessoa imperfeita se tiver a pessoa que une o amor. O amor é o elo que nos une, é o elo perfeito que nos liga, é o amor, é a presença de Deus.
E eu acredito que uma pessoa que tem Jesus em si e como regente da sua casa, como pastor da sua casa, ela vai se rendendo. E as vestes vão sendo trocadas também. Sabe o que é que acontece? O teu marido que via você xingando, brigando, esculhambando, maquinando mal, pensando coisa ruim, falando coisa mal, agora vai orar pela sua vida, porque ele tem Deus na vida, e você vai sendo transformada daquilo que você era em outra pessoa, e ele se espanta e diz: é bom demais estar aqui, assim como Pedro falou. Porque eu acredito que esses três homens, Pedro, Tiago e João, não eram melhores do que Judas, do que Felipe, do que Mateus, do que Bartolomeu, do que nenhum deles. Mas Jesus viu nessas três pessoas algo que não viu no restante deles. Talvez tenha sido o desejo de querer estar perto do amor, de querer descobrir a essência de todas as coisas, de querer descobrir os mistérios de Deus, de querer se envolver no processo, de querer estar na obra, ligado na obra de Deus. Jesus viu algo que em todas as ocasiões importantes está lá: Pedro, Tiago, João, Pedro, Tiago, João, Pedro, Tiago, João. E nessa aqui Jesus chama eles para um particular, e nesse particular mostra para eles algo que eles jamais imaginaram. Ver Jesus como ele realmente é. Eles viram o que nós ainda vamos ver. Esses homens conseguiram extrair de Deus coisas tão preciosas que nós ainda não conseguimos alcançar. E qual é a diferença de Pedro, Tiago e João para José, Maria e Gorete? Qual é? Não tem. São seres humanos que aceitaram Cristo também. E por que nós ainda não alcançamos o que esses homens alcançaram? Precisamos ter no nosso coração o desejo de se relacionar com Deus, para que haja uma intimidade maior com Deus, para que o próprio Deus revele para nós coisas preciosas, grandiosas, coisas maravilhosas, para que nós possamos ter a revelação de toda a lei, de toda a profecia, de toda a graça, no encontro com o próprio Deus, assim como houve com esses três homens. Eles encontraram Moisés, representa a lei. Eles encontraram Elias, representam os profetas. Eles encontraram Jesus, como ele realmente é, representa a graça. Eles encontraram com Deus, representa o amor. Nós precisamos verdadeiramente querer se relacionar com Deus para extrair coisas preciosas de Deus, trazer isso para a nossa vida. Jesus revelar a sua palavra ao nosso coração, para que nos nossos relacionamentos pessoais haja união e não divisão, para que nos nossos relacionamentos afetivos haja compreensão, amor e não julgamento, para que no nosso relacionamento com o nosso cônjuge haja mais tolerância, haja mais unidade, haja mais revelação de quem nós somos e aguentar o processo que o outro está passando, sabendo que as roupas, as vestes daquela pessoa estão sendo lavadas no sangue de Jesus, estão sendo alvejadas no sangue precioso de Cristo, e que essa pessoa com muitos defeitos Deus amou e escolheu também. Eu só vou conseguir tolerar alguém se esse amor verdadeiro estiver no meu coração, e para isso eu preciso me relacionar. Priorize o seu relacionamento com Deus. É a mensagem de hoje para a minha vida e para a sua vida. Porque quando nós priorizamos o nosso relacionamento com Deus, Deus vai se revelando para nós de uma forma sobrenatural. Ele vai se revelando de uma forma para nós que nunca imaginamos.
Nós vamos sentir no nosso coração coisas que nunca sentimos. Os nossos ouvidos vão ouvir coisas que nunca ouviram. Os nossos olhos vão ver coisas que nunca viram. Quando nós nos relacionarmos. Porque a intimidade é quem revela quem verdadeiramente somos. Então não tem como você extrair de Deus aquilo que você ainda não quis conhecer. É preciso renúncia. É preciso abrir mão de algumas coisas. É preciso ceder e se entregar, se render para poder alcançar. Procurar, pedir e bater diariamente. Para que possamos usufruir desse Deus maravilhoso que quer se revelar assim para nós. Porque no relacionamento as coisas vão se desenrolando, vão se revelando e vão se mostrando como elas realmente são quando as pessoas vão tendo mais intimidade umas com as outras. Aí ela vai sabendo quem verdadeiramente a outra pessoa é. Então é necessário que queiramos conhecer o nosso Senhor. É necessário que haja um desejo ardente no nosso coração de se relacionar com Cristo, ao ponto dele, o próprio Jesus, nos arrancar do meio da multidão, nos tirar do meio do povo e nos levar para um monte, para um particular com ele. É diferente você subir o monte para encontrar com Deus e você subir o monte sendo levado por Deus. É totalmente diferente. Jesus chamou os discípulos, esses homens, para ir com ele para um lugar a sós. Jesus quer que eu e você tenha mais tempo com ele, para que coisas possam ser reveladas, problemas que hoje nós enfrentamos na nossa vida e não sabemos como resolver. Ele tem a solução, mas ele precisa que pelo menos eu tenha tempo com ele. Porque como é que eu ouço alguém se eu não tenho tempo para ouvir alguém? E isso é relacionamento. É necessário se relacionar, parar o que está fazendo e ouvir. Querer ouvir Jesus. Querer conhecer Jesus. Querer participar dos mistérios de Deus, querer ver a glória de Deus, ouvir a voz de Deus. E Jesus quer me dar isso e quer te dar isso. E Ele só quer que agora nós tenhamos um tempo com Ele. Para, meu filho, para o que está fazendo, para tudo isso. Agora é o meu momento contigo. Nós precisamos criar o hábito de falar com Jesus, de orar, de se relacionar, de trancar a porta e contar para Ele o que está no nosso coração. Isso vai criando um hábito, e hábito se cria a partir de um movimento repetitivo. Então você precisa fazer, porque quando você deixa de fazer um dia, você deixa de fazer uma semana. Quando você deixa de fazer uma semana, você deixa de fazer um mês. Quando você para de fazer um mês, não faz mais não. Somente o Espírito Santo de Deus trazendo você ao lugar. E é isso que Ele quer fazer hoje. Que eu e você volte a ter um relacionamento com Deus. E se nunca teve, começa hoje a ter. Renuncia o que tiver que renunciar. Tranca o que tiver que trancar. Faça o que tiver que fazer. Mas Deus quer revelar tudo isso que você tem pedido a Ele e muito mais. Porque Ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Ele faz de acordo com o poder dele que atua em nós. Ele faz isso. E por que que se Ele faz, as coisas não estão acontecendo na nossa vida? Porque nós não estamos nos relacionando com a pessoa que resolve. Vamos se relacionar com Deus. Vamos querer viver uma intimidade maior com Deus, ao ponto dele, o próprio Jesus, nos chamar e nos revelar coisas
que jamais revelou para alguém. Ele vai nos contar coisas e nos dizer coisas que jamais alguém soube, alguém ouviu. Porque as coisas de Deus são insondáveis até o ponto que Ele queira revelar. Essa era a mensagem que eu tinha para abençoar o teu dia hoje. Prioriza. Prioriza o teu relacionamento com Deus. Traz Deus para ser a prioridade da tua vida. Se você ainda não tomou uma decisão por Jesus, eu te faço um convite hoje. Entrega a tua vida para Cristo. Aí onde você está, confessa os teus pecados, diz para Ele o que aconteceu, pede perdão para Deus e começa de novo. Começa o teu relacionamento com Cristo novamente. E se você nunca teve um relacionamento com Ele, venha participar de tudo isso, venha viver tudo isso. Venha viver essa intimidade maior com Deus. Ele quer se relacionar com você. Esse é o desejo de Deus. Foi para isso que fomos criados, para o louvor da glória de Deus, para se relacionar com Ele, para andar com Ele no jardim. Então toma uma decisão por Jesus. Confessa hoje os teus pecados, se arrepende, pede perdão para Deus, alcança a misericórdia de Deus. Procura uma igreja, vai congregar, fazer parte da família de Deus. Essa era a mensagem que eu tinha para abençoar o teu dia hoje. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família, em nome de Jesus.